Olá, querido amigo, estamos aqui para o estudo da lição O Ministério do Novo Concerto. O Ministério do Novo Concerto, o primeiro tópico vem nos falando sobre o Antigo Concerto. O primeiro tópico nos fala sobre o Antigo Concerto e o primeiro concerto que se fala Antigo Concerto na verdade, Deus estava proclamando ali, naquele momento, ao povo de Israel, a sua lei, os 10 mandamentos, a sua lei perpétua diante do povo de Israel. E o povo de Israel achou que guardaria a lei de Deus por si mesmo. Teria os próprios méritos do ser humano poder para guardar a lei de Deus? Mas o povo de Israel, quando Deus proclamou os 10 mandamentos ali no monte do Sinai, todo o povo de Israel declarou: tudo que o Senhor falar, assim faremos. Nós obedeceremos, mas o povo queria guardar a lei de Deus por sua própria força, pelo seu próprio mérito, se esqueceu de Jesus Cristo, que era aquele que realmente daria o poder a eles para guardarem a lei de Deus. Se esqueceram dos méritos de Cristo. Então, quando Deus proclamou os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo de Israel prometeu que guardaria a palavra de Deus. Só que o povo se desviou dos caminhos de Deus, se afastou de Cristo, tentou fazer as coisas da sua própria maneira, na sua própria força, na sua própria justiça, e não compreendiam a sua pecaminosidade de estarem longe de Cristo e tentarem guardar a lei sem o amor de Cristo no seu coração, sem o poder de Cristo, sem a justiça de Cristo no seu coração. A segunda pergunta vem nos falando que Deus colocou os termos estabelecidos ali na sua lei. E quais eram esses termos? Quais eram os termos estabelecidos por Deus no Monte Sinai? Ezequiel 20, verso 11. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá. Levítico 18, verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, assim o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então nós vemos aqui que os termos do concerto que Deus fez com Israel, a sua santa lei, era que se o homem obedecesse à lei de Deus, se o homem buscasse verdadeiramente obedecer à palavra de Deus, se o homem fosse fiel ao cumprir a vontade de Deus por sua lei, eles viveriam eternamente, né? Não na sua própria força, mas com certeza a guarda aqui envolvia reconhecer os méritos de Cristo, para assim Israel ter o poder de guardar a lei de Deus. Então Israel havia prometido ao Senhor, quando Deus declarou os 10 mandamentos, que guardaria a sua lei, e os termos desses 10 mandamentos, os termos dos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus diz que aquele que obedece viverá por eles. Aqueles que são obedientes aos 10 mandamentos, a palavra do Senhor, viverá por eles. E assim Israel deveria viver pelos mandamentos do Senhor. Mas se afastaram de cumprir, se afastaram de obedecer, porque seguiram a sua própria justiça. E Deus escreveu os 10 mandamentos, segundo aqui o questionamento da letra C. Os 10 mandamentos Deus escreveu nas pedras, em tábuas de pedra significando que era uma lei eterna, uma lei perpétua entre Deus e os homens. Então a lei de Deus é uma lei eterna. Nós devemos obedecer à lei de Deus, não por nós mesmos, mas com a força de Cristo, no relacionamento com Cristo. O primeiro passo para obedecer à lei de Deus é amar a Cristo Jesus. A partir do momento que amo a Cristo Jesus, Ele me dá poder, que obedeço a Cristo Jesus, que aceito Jesus como meu Salvador. E entendo que só nele eu posso vencer, como disse a lição anterior, sem mim nada podeis fazer, que está em Mateus. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Mas quando nós estamos em Cristo, nós podemos obedecer à lei de Deus, que ela é eterna, é o concerto eterno entre Deus e os homens. Os 10 mandamentos. Mas o povo de Israel não conseguiu
cumprir e obedecer a lei de Deus porque confiavam em si mesmos, na sua própria justiça, no seu próprio eu. Olha, eu faço, eu consigo, eu tenho cargo, né? Então começaram a elogiar a si mesmo. No primeiro momento, talvez o propósito era bom no seu coração, mas depois se tornou um propósito ruim, porque o homem trocou a Cristo e passou a viver do seu próprio eu. Olha, eu consigo, eu faço. Eu dou o dízimo, eu faço outras coisas, né? Começaram a colocar outras coisas acima da lei, né? A lei cerimonial e outros costumes e tradições acima da lei, ao ponto de obscurecerem a lei dos 10 mandamentos diante dos homens. Então, o povo de Israel não conseguiu cumprir e obedecer a lei de Deus porque eles confiavam na sua própria justiça, nos seus próprios méritos, e se esqueceram de Cristo e dos méritos de Cristo, da justiça de Cristo, da fidelidade de Cristo aos mandamentos. Só em Cristo é que nós podemos alcançar a verdadeira obediência, só em Cristo nós podemos ser fiéis à lei de Deus. Como diz o texto aqui de Romanos 10:3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E a justiça de Deus é Cristo, o próprio Cristo. Então os judeus se afastaram de Jesus, queriam cumprir apenas as letras da lei, mas, na verdade, por se afastarem de Cristo, não tinham o poder necessário para obedecer a Deus da maneira correta, como era exigido, como Deus pedia. Sacerdotes e líderes achavam que a sua própria justiça era suficiente e não desejavam que um novo elemento fosse introduzido em sua religião. Então, longe de Cristo, nós podemos tirar aqui o ensinamento nesse primeiro tópico, que longe de Cristo nós não temos poder por nós mesmos, nós não podemos guardar a lei de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele nos dá o poder, vivendo esse relacionamento com Cristo, Ele nos dá o poder para sermos obedientes à palavra do Senhor, à sua lei, os 10 mandamentos, o seu querer na nossa vida. O segundo tópico vem nos falando sobre o ministério da morte. Por que Paulo chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Aqui no segundo parágrafo diz assim, do texto do Espírito de Profecia: Moisés viu que o homem só pode guardar a lei moral por meio de Cristo. Pela transgressão dessa lei, o homem trouxe pecado ao mundo e com o pecado a morte. Então nós vemos aqui, irmãos, que o homem, não obedecendo à lei de Deus, o homem está em pecado. E não obedecendo à lei de Deus, estando em pecado, o pecado, como diz a palavra de Deus, é a transgressão da lei de Deus. E estando em pecado, o pecado gera a morte, pois o homem sem Cristo está morto em ofensas e pecados, né? Então, por isso, todo aquele que tenta guardar a lei de Deus por seus próprios méritos, por sua própria força, nós não temos justiça nenhuma, só a justiça de Cristo. Mas quem tenta guardar a lei por seus próprios méritos, se esquecendo de Cristo, está então fadado a morrer no pecado, né? Por isso, Paulo fala sobre o ministério da morte, chama os 10 mandamentos de ministério da morte. Todo aquele, então, que tenta guardar a lei de Deus por sua própria força, por sua própria justiça, esse está morto. Está morto, né? Está vivendo no pecado, e vivendo no pecado, o pecado gera a morte. O ministério da lei, escrito e gravado em pedra, era um ministério de morte. Sem Cristo, o transgressor estava entregue à própria maldição, sem esperança de perdão. Então, todo aquele que tenta guardar a lei de Deus na sua própria força, na sua própria sabedoria, está entregue à própria sorte, está em morte, sem esperança, pois só em Cristo nós temos poder para, então, guardar a lei de Deus da forma correta, porque a condição do ser humano, como diz a letra B do tópico 2, a condição do ser humano é só uma. Em termos gerais, diz aqui qual a verdadeira condição de toda a humanidade. Todos pecaram, Romanos 3:22, e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário é a morte. Então todos nós, todos os seres humanos, estamos destituídos da glória de Deus por nossa própria força, por nossa própria justiça. Só em Cristo é que nós encontramos verdadeira justiça. Só em Cristo é que nós podemos nos voltar para Deus.
Então temos aqui o panorama geral e a condição de toda a humanidade. Por nós mesmos, nós não conseguimos guardar a lei de Deus. Mas em Cristo é que nós podemos ser fiéis. Pelos méritos de Cristo é que nós podemos alcançar, então, essa fidelidade, o poder para obedecermos a palavra do Senhor, pelos méritos de Cristo. Em nossos próprios méritos estamos mortos em ofensas e pecados. A palavra de Deus declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Muitos estão enganados quanto ao estado do próprio coração. Então, só em Cristo que nós podemos alcançar verdadeira obediência à palavra do Senhor, porque em nós mesmos estamos fadados ao fracasso. Mas em Cristo podemos ser mais que vencedores obedecendo à palavra do Senhor. O terceiro tópico vem nos falando aqui sobre os termos e bênçãos do novo concerto. Quais são os termos do novo concerto? Hebreus 8, 10 a 12. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então o novo concerto nada mais é do que o velho concerto, né? Trazido de forma melhorada. O velho concerto foi dado para a geração passada. O novo concerto é dado para a geração agora, em que estamos vivendo, mas o velho concerto e o mesmo concerto são o mesmo concerto, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Só que agora Deus declara que vai estabelecer a sua lei hoje no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Deus deseja que nós sejamos obedientes, agora com a razão da sua lei em nossa mente. Então Deus faz o mesmo concerto que ele fez com os homens do passado, faz o concerto conosco hoje, por isso chamado novo concerto. E Deus declara que vai estabelecer a sua lei então no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Por isso nós devemos buscar ao Senhor, buscar a Jesus, para que ele possa gravar em nossos corações a sua santa lei. O concerto da graça foi estabelecido pela primeira vez com o homem no Éden, quando após a sua queda recebeu a promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. O último parágrafo da nota diz assim: o novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e harmonizá-lo com os princípios da lei divina. A letra B, de acordo com esse concerto de graça, quem é o povo de Deus? Aqui o terceiro tópico, muito importante. De acordo com esse concerto da graça, quem é o povo de Deus? Hebreus 8, 10 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então nós vemos aqui que o povo de Deus é o povo que tem a lei de Deus no seu coração, é o povo que tem a lei de Deus no seu entendimento, nas suas práticas do dia a dia, que guarda a lei de Deus em Cristo Jesus, reconhece que sem Cristo ele nada pode fazer, mas que em Cristo pode obedecer à lei de Deus. Então o povo de Deus é todo aquele que é fiel à palavra do Senhor, que busca obedecer, observar a lei de Deus conforme a sua vontade. Confia então nos méritos de Cristo para obedecer à lei de Deus. O povo de Deus é aquele, então, que guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Pela graça de Cristo, a humanidade pode ser habilitada a obedecer à lei do Pai. Muitas pessoas por aí no mundo dizem que nós não podemos obedecer à lei de Deus, mas em Cristo nós podemos obedecer à lei de Deus. Ele nos dá força em seus méritos, em sua justiça. Pela graça de Cristo, a humanidade pode ser habilitada a obedecer à lei do Pai. Assim, em todas as épocas, em meio à apostasia e rebelião, Deus congrega um povo que lhe é fiel, um povo em cujo coração está a sua lei. O quarto tópico vem nos falando sobre o ministério
do Novo Concerto. A letra A nos fala como Paulo descreve o ministério do Novo Concerto na graça. Como Paulo descreve o Novo Concerto na graça de Deus? 2 Coríntios 3, 4 e 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então nós vemos aqui que nós podemos guardar a lei de Deus pela graça de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus é que nós podemos guardar a lei de Deus, não por nós mesmos. A capacidade de guardarmos a lei de Deus, de sermos obedientes à sua palavra, aos 10 mandamentos, não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo Jesus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, diz assim o apóstolo Paulo. Então, esse concerto da graça, esse concerto de Deus, a sua lei, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, nós só podemos guardar pela graça de Cristo Jesus, não por nós mesmos, nem por nossa própria força, porque se guardarmos por nós mesmos, a letra vai nos matar, porque nós estamos fora da graça de Deus, sem Cristo. Quando nós guardamos pelos nossos próprios méritos, mas quando guardamos em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo, Ele nos dando força para sermos fiéis à sua palavra, aí sim, nós alcançamos a misericórdia, alcançamos a misericórdia de Cristo, alcançamos a justificação e a santificação. Por isso que fala aqui, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós guardamos a lei em Cristo Jesus, Cristo nos capacitando, então nós alcançamos a justificação em Cristo. Por isso nós precisamos de Cristo a cada dia para guardarmos a lei de Deus, precisamos da unção do Espírito Santo para guardarmos a palavra do Senhor. Cristo falou: sem mim nada podeis fazer. A letra B, o que Pedro disse a respeito desse ministério. Quarto tópico, o que Pedro disse na letra B a respeito desse ministério. É 1 Pedro 5:1, capítulo 5, de 1 a 5. O verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Pedro falando sobre esse ministério da graça, o ministério do novo concerto na graça de Cristo Jesus. Nós só podemos obedecer à lei de Deus estando na graça de Cristo. Então nós devemos, nesse ministério, sermos voluntariosos no trabalho. Todos nós devemos ter um espírito voluntário, um espírito de serviço em fazer a obra do Senhor, com humildade, com paciência, com mansidão, todos, né? Aqui é um chamado para velhos, adultos, jovens, crianças, todos devem ser voluntários para fazer a obra de Deus. Deus nos deu a sua graça e agora nós devemos levar essa graça a outras pessoas que precisam da graça de Cristo. Então nós devemos servir a Deus, servindo ao próximo, tendo um coração voluntarioso, vivendo em humildade. É assim que diz a palavra do Senhor. Chamavam a servir às crianças e os jovens e aos novos na fé, a ensinar os ignorantes e abrir-lhes as Escrituras e a educá-los para serem úteis ao serviço de Cristo. Até então, Pedro não tinha condições de fazer isso, nem mesmo de compreender a importância desse ministério. Mas quando Pedro realmente se entregou a Jesus, ele foi capaz de obedecer à lei de Deus e foi capaz de fazer um trabalho esplendoroso. Depois que ele se entregou a Jesus, Cristo transformou seu coração. Ele foi capaz então de obedecer à lei de Deus
e servir ao seu próximo, amando ao seu próximo em humildade como a si mesmo. O quinto tópico vem nos falando aqui sobre o véu. A letra A, por que Moisés precisou pôr um véu no rosto antes de se dirigir ao povo e como isso é significativo? Então Moisés ele foi ao Monte Sinai, subiu ao Monte Sinai, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, o concerto de Deus, e estando na presença de Deus, ele ficou revestido da glória de Deus, ficou revestido da presença do Espírito Santo, e ele ficou revestido de santidade, o seu rosto brilhava, resplandecia, e as pessoas não conseguiam, quando ele desceu, não conseguiam mais olhar para ele, né? Então o seu rosto resplandecia a glória de Deus. E por quê? Porque Moisés era um homem verdadeiramente obediente à palavra do Senhor. Isso aconteceu e Moisés nem tinha a noção de que estava com o rosto tão brilhante daquela forma. Diz assim a nota, o próprio Moisés estava inconsciente da radiante glória refletida no seu rosto e não sabia porque os filhos de Israel fugiam quando se aproximavam deles. Ele os chamava, mas não se atreviam a contemplar aquele rosto glorificado. Quando Moisés soube que o povo não podia encarar seu rosto por causa da glória, ele cobriu com o véu. Então, Moisés, quando esteve na presença de Deus, estava em íntima comunhão com Deus, conectado com Deus. E nós também, quando estivermos em íntima comunhão com Deus, conectados com Deus, também poderemos obedecer a sua lei, também poderemos revelar a sua glória na nossa vida. Viveremos uma vida de humildade, viveremos uma vida que agrada a Deus, assim poderemos revelar a glória de Deus e as outras pessoas poderão ver a glória de Deus na nossa vida e assim também poderemos alcançar, assim como Moisés alcançou, a glória de Deus, estando conectados em sua presença, buscando obedecer a sua palavra. E por isso nós precisamos buscar a cada dia Jesus Cristo na nossa vida, né? Se guardarmos a lei de Deus, sendo humildes, assim também refletiremos a glória de Deus aonde nós estivermos. Assim é o desejo de Deus para a nossa vida. Diz assim a letra B, como esse véu pode ser removido de nossos olhos? Hoje nós não podemos ver a glória de Deus diretamente, né? Mas um dia, sendo obedientes à palavra de Deus aqui, um dia nós alcançaremos a glória, nós olharemos, né? Olhando para Jesus, nós podemos ver a sua glória já na nossa vida, né? Quando formos salvos, nós veremos mais e mais ainda a face de Deus, a nossa face, estaremos com Cristo face a face e resplandeceremos a sua glória. Diz assim a nota, a glória que brilhava na face de Moisés era reflexo da justiça de Cristo na lei. A própria lei não teria glória, exceto que Cristo está corporificado nela. Não tem poder para salvar, é sem brilho apenas porque nela Cristo é representado como cheio de justiça e verdade. Então nós vemos aqui que a lei é o caráter de Deus, a lei de Deus reflete a sua glória. E olhando para Cristo, olhando para a sua lei, esse véu também é tirado dos nossos olhos. Só em Cristo nós podemos alcançar a verdadeira obediência à sua lei. Só em Cristo nós podemos alcançar, então, justificação, poder do alto para obedecermos à sua lei. É pela graça de Cristo, então, que nós obedecemos o seu concerto. É pela graça de Cristo, então, que alcançamos a vitória. E alcançamos a vitória sobre a morte, alcançamos a vitória sobre as situações que vivenciamos nesse mundo. Obedecendo a palavra de Deus, os 10 mandamentos, em Cristo Jesus, não por nós mesmos. Nós podemos rasgar o véu e entrarmos diretamente ao trono da graça, alcançando, então, misericórdia diante de Deus pelos méritos de Cristo. Queridos irmãos, que possamos a cada dia compreender a palavra do Senhor e que possamos ter o desejo de buscarmos a Cristo para termos o poder de sermos obedientes à palavra de Deus, os 10 mandamentos, o seu querer para cada um de nós.